Vamos lá? Estamos no ar? Então, oficialmente, olá! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Colapsando. Aqui quem vos fala é o Anderson Soleil. E hoje, nessa live, neste vídeo, nós vamos falar sobre estratégias. Estratégias para organizar. Olha que lindo esse título. Estratégias para organizar os seus atendimentos. E mais precisamente, serão 4 estratégias que eu vou compartilhar com vocês. O porquê que eu decidi gravar um vídeo, por que eu decidi trazer uma live como essa de estratégias para organizar o seu atendimento? Simples, porque no início da nossa jornada, nós tivemos algumas dificuldades em relação à organização, porque muitas vezes não é notável, não é notório quando você vai crescendo, quando você vai expandindo, quando você vai alavancando e potencializando o seu negócio, e de repente começam a aparecer dificuldades e começam a aparecer provavelmente conflitos também por falta de organização. Então, o meu maior objetivo é compartilhar com você esses 4 pontos que eu acredito ser muito importante, 4 pontos que eu acredito ser bastante relevantes que vai te ajudar a viver essa profissão como terapeuta, a colocar o seu espaço terapêutico para que ele cresça de uma forma estruturada e organizada e não incha. Sabe a diferença entre crescer e inchar? Lembra lá quando a mamãe, quando a vovó fazia um bolo e a mamãe e a vovó falavam assim: menino, menina, não abre o forno, senão vai murchar. Essa é a grande diferença. Algo que cresce significa que ele tem postura, estrutura, alicerce, e ele cresce normalmente não tão rápido, né? Obviamente vai depender de diversos fatores, mas ele cresce numa constância. O inchar é igualzinho uma bexiga. Você dá coloca uma energia, aquele negócio infla, e aí quando você não tem estrutura, quando você não tem organização, isso murcha, se estoura de uma forma muito rápida. Então, para que você não sofra, para que você não caia nas armadilhas do qual nós caímos ao longo desses mais de 18 anos no Instituto, eu vou compartilhar com vocês 4 tópicos. E como de praxe, no final desses compartilhamentos, desses 4 tópicos, eu vou abrir para dúvidas, tirar todas as dúvidas e questionamentos da galera que está acompanhando, e hoje eu já posso antecipar que nós vamos fazer um tete-a-tete, uma mentoria aqui de terapeuta para terapeuta, para que você alavanque, potencialize o seu negócio, a sua profissão, o seu espaço. Então, eu vou compartilhar com você a minha tela. E hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar aqui, ó, eu vou colocar o título aqui, ó, tá? Estratégias para organizar seus atendimentos. Entenda, são estratégias para organizar os seus atendimentos. Organizar o seu negócio é um assunto completamente diferente que eu falo lá no grupo de Mastermind lá para as pessoas que nos acompanham. Inclusive, isso é um tema muito incrível, muito conversado entre os terapeutas. Mas nós vamos falar basicamente de quatro estratégias. E eu já vou colocar aqui para você quais são essas 4 estratégias. A primeira estratégia que nós vamos falar é sobre finanças. Ai, meu Deus, como as pessoas amam esse assunto de finanças, né? É incrível. O brasileiro ele tem uma dificuldade com dinheiro. Isso não é ensinado na escola. Infelizmente, isso não é compartilhado em muitas famílias, a organização, o poder do dinheiro, o poder que o dinheiro tem de trazer e proporcionar coisas, como administrar, como guardar. Infelizmente, eu tenho certeza que um dia, muito próximo, o Brasil vai mudar esse modelo. Então, nós vamos falar de finanças, nós vamos falar de comunicação, as armadilhas para que você não caia na falta de comunicação. Nós vamos falar aqui também de sistemas, tá? Os sistemas,
Bom, quando chegar nesse tópico aqui, eu compartilho com você. Não vou antecipar a jogada, não. Vamos falar de sistemas. E eu marquei um outro tópico aqui muito importante: agenda. Oh, meu Deus, agenda. Como tem terapeuta que se prejudica nessa questão de agenda, e eu vou compartilhar o porquê que as pessoas se prejudicam tanto. Mas eu vou fazer algo diferente nessa live. Eu sei, eu acredito que exista um anseio das pessoas que estão, principalmente os terapeutas que estão começando, né? Porque esses vídeos abertos aqui é especialmente para quem está começando, para quem está iniciando na carreira terapeuta. Eu sei que é um assunto gostoso, é um assunto que todo mundo quer falar, muitas pessoas se constrangem ao falar, mas eu vou trazer alguns tópicos bastante importantes aqui. Bom, com as palavras molhadas, lubrificadas, eu vou começar diferente, eu vou começar falando por comunicação. Haha! Peguei vocês, né? Primeiro tópico é comunicação. Segundo, a PNL. Segundo a programação neurolinguística, é um pressuposto que todo e qualquer ruído na comunicação é, e eu vou escrever exatamente essa palavra aqui, ó, problema. Eu vou colocar aqui, além de problema, eu vou colocar oh, meu Deus. Responsabilidade. Além de responsabilidade, é dever. Além de dever, é obrigação. Sabe de quem? Sabe de quem? Do comunicador. É isso mesmo. Segundo a programação neurolinguística, segundo a PNL, é um pressuposto que todo e qualquer ruído. Se você não sabe o que é ruído, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó. É um mal entendido, não. É uma falha. Além de falha, eu vou colocar outra coisa. É um equívoco. Ah, que chique, né? Tem pessoas que não assumem o erro. Fala, eu me equivoquei. Ah, errou, vacilou, deu mole. Então, segundo a PNL, todo e qualquer, vou diminuir um pouquinho aqui para ficar bonitinho. Segundo a PNL, todo e qualquer ruído, ou seja, falha, equívoco, todo e qualquer erro na comunicação é problema, é responsabilidade, é dever, é obrigação do comunicador. Ou seja, há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu vou até traduzir aqui que eu acho super legal. A pessoa disse assim, ó, vou escrever para você. O problema é meu e eu coloco em quem eu quiser. Top, né? Imagina o senso de responsabilidade desse cidadão. A pessoa trouxe isso, você acredita? A pessoa falou, o problema é meu, eu coloco em quem eu quiser. Enfim, eu entendo e eu sei que você, terapeuta que está aqui iniciando suas atividades, ou já está na jornada conosco aqui do Exército de Terapeutas, você entende que a responsabilidade da comunicação é sua. E o porquê que eu estou falando isso? Porque é natural, quem está começando, quem está no início da sua jornada como terapeuta, não quer, em hipótese alguma, deixar de fechar uma venda, deixar de fechar um protocolo. Em hipótese alguma, quer perder um cliente, trazendo de uma forma bastante simples. E para não perder esse cliente, é normal, é comum alguns terapeutas fazerem promessas ou assumirem compromissos do qual não vão dar conta de honrar. E de verdade, isso não é legal, terapeuta. Então, quando nós falamos em comunicação, nós estamos falando aqui como um todo. Ou seja, se você prometeu algo no seu protocolo, se você colocou algum bônus no seu protocolo de atendimento para fechar esse cliente, se a comunicação que você entregou, que você colocou para essa pessoa, ela tem que ser honrada. E aí, quando nós falamos em comunicação, eu vou um pouco além. Imagina o seguinte, inverta, né?
inverta por um breve momento os papéis. E aí nós vamos aproveitar que eu trouxe aqui um pressuposto da PNL, e se você é terapeuta, você com certeza fez uma formação, um curso que seja de PNL. Se você não fez, faça urgentemente. A PNL é a base de tudo, ok? É o alicerce de todas as outras ferramentas do desenvolvimento humano. Então, segundo o pressuposto da PNL, se existe falha na comunicação, o problema é do comunicador. A PNL também, ela ensina visões perspectiva, ou seja, você se colocar no lugar de uma outra, de uma segunda ou terceira pessoa, para que você entenda e passe a observar ou observar da melhor forma possível, da mais próxima possível, as questões que aquela pessoa tem, vive, enfrenta, enfim. E eu quero que você pense agora, né, em visões perspectivas em relação ao seu cliente, ou seja, você coloque no lugar dele. Imagine o seguinte, o seu cliente, ele te procurou para fechar um protocolo com você. Ele fechou esse protocolo. E aí você, na comunicação, disse para o seu cliente, olha, o nosso protocolo são 10, 15 ou 20 atendimentos, enfim, dependendo do seu protocolo. Eles vão acontecer por exemplo, todas as quartas-feiras ao meio-dia. O seu cliente, ele se organiza, ele remaneja algumas atividades que ele tem na vida dele, que ele tem dificuldades, enfrenta problemas, tem compromissos como qualquer outra pessoa, e ele recorta aquele horário para você. Então, foi combinado, foi comunicado esse horário. E aí você, como terapeuta, começa a pautar com a sua honra de compromisso de atender o seu cliente. Se coloque no lugar dele. Qual é a credibilidade que você vai passar ou o senso de responsabilidade? Quando falamos em comunicação, é exatamente isso. Por exemplo, se você tem um protocolo do qual você passa exercícios para o seu cliente fazer entre um atendimento e outro, qual é a comunicação que você usa para com estes exercícios? Ou seja, para a cobrança desses exercícios ou acompanhamento. Então, ter uma comunicação clara, uma comunicação eficaz, a responsabilidade é sua, terapeuta. O que eu quero dizer com isso? Para que você não tenha dores, para que você não sofra com a sua comunicação, para que você não sofra com a sua comunicação, escreva essa comunicação de uma forma clara e objetiva. A ponto, ó, aqui vem o gol de ouro, aqui vem a pérola desse tópico. Você tem que ter uma comunicação a ponto de uma criança de 5 anos compreender o que você está dizendo. Olha que desafio incrível, hein? Então, vou colocar aqui, ó, observação. Sua comunicação deve ser clara a ponto de uma criança de 5 anos compreender. Olha que simplicidade nisso. Quando nós falamos dessa simplicidade na comunicação, um ponto muito importante que eu quero ressaltar para você em relação à comunicação é isso. É comum nos processos de mentoria, nos processos terapêuticos que nós realizamos aqui, principalmente quem está no início da sua jornada, querer usar termos técnicos, querer usar jargões do núcleo do mundo terapêutico. E isso causa um confronto, isso causa um ruído na comunicação com o seu cliente. Isso não faz sentido. Ou seja, a sua comunicação tem que ser clara, tem que ser eficiente a ponto de uma criança de 5 anos entender. Ó, esses vídeos que eu gravo e eu deixo aberto no YouTube, são vídeos que eu procuro me comunicar da forma mais simples possível, da forma mais rasa possível, para que tenha eficiência, para que qualquer pessoa que esteja do outro lado possa compreender. Então, quando eu trago termos terapêuticos, eu já contextualizei. Quando eu falo de protocolos de atendimento, qualquer coisa do tipo, eu já contextualizei para que a pessoa tenha o mínimo de entendimento. Quando você está no seu espaço terapêutico se comunicando com a outra pessoa, sim, você deve ser educado, você deve ser elegante, você deve mostrar a sua autoridade.
é importante que o seu cliente entenda e identifique o seu conhecimento em relação ao processo, aos protocolos do qual você aplica. É extremamente importante tudo isso. Mas nesse conjunto deve existir a simplicidade na comunicação. A pessoa tem que compreender quando você passa uma atividade, igual eu falei há alguns minutos atrás, essa atividade tem que ser clara, tem que olhar nos olhos da pessoa, perguntar se ela compreendeu, se ficou alguma dúvida, em protocolos que são lições de casa, né? Exercícios para casa. Em outros protocolos, existe sim algumas questões que são utilizadas. Vou te dar, por exemplo, aqui um exemplo que nós usamos no nosso protocolo, que é um protocolo validado, homologado e chancelado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, é o nosso protocolo. Existem algumas sessões que os terapeutas que aplicam esse protocolo, eles vão usar alguns comandos. Eles usam alguns comandos para o cliente que está participando da sessão. Só que qual é a nossa orientação e qual é a forma que nós orientamos o terapeuta a utilizar? Antes de iniciar essas sessões específicas, é feita uma fundamentação. Ou seja, é explicado o que vai acontecer, é explicado o que vai perguntar, é explicado o objetivo onde quer chegar. E neste momento da fundamentação é esclarecida toda e qualquer dúvida. A partir desse momento que não existe mais dúvidas do cliente, nós entramos no processo. Isso tem um retorno muito forte. É por isso que o nosso protocolo é um dos mais eficazes do Brasil. Anderson, você está me falando que só o protocolo do Instituto Soleil funciona? Não é isso que eu estou dizendo. Existem centenas de ferramentas do desenvolvimento humano e ambas funcionam. Tenha certeza disso. Mas com a clareza, com a praticidade, a profundidade do nosso protocolo, e isso eu tenho certeza, porque nós aplicamos isso há mais de 18 anos. E é homologado, como eu já falei, pelo Ministério da Educação. O que eu quero te dizer, e eu quero que fique claro nessas informações, é a sua comunicação. A sua comunicação tem que ser clara e eficaz. Imagine que tem uma criancinha de 5 anos. Na sua frente, você tem que explicar para essa criança de 5 anos, ela tem que compreender. Não só você explicar, ela deve compreender a informação, ok? Esse é o ponto da comunicação. E aí, ó, eu vou voltar aqui para que você me veja bem grandão. Terapeuta, terapeuta. A sua comunicação, ela deve ser eficiente, ela deve ser clara e ela deve ser principalmente objetiva. Com essa tríade de comunicação, comunicação eficiente, comunicação clara e comunicação objetiva, você vai ter um mega sucesso em seus protocolos de atendimento e na absorção do seu cliente em relação ao protocolo. Combinado? Agora vamos voltar para lá. Recadinho do coração dado, vamos voltar para cá. Então nós temos aqui, ó, a comunicação. Agora vamos falar de sistema. Esse foi o primeiro ponto. Eu pulei, na verdade, finanças eu vou deixar por último. Esse foi um ponto, comunicação. O próximo ponto, o próximo tópico que eu quero falar com vocês é sobre sistema. Anderson, qual é o sistema que vocês usam aí no seu espaço? Nós temos um sistema pago, é um sistema do qual nós pagamos uma mensalidade, e ele é próprio, ele foi customizado, ele foi construído para sites terapêuticos, para espaços terapêuticos e clínicas, onde nós colocamos todas as informações do cliente. Essas informações já geram um contrato, porque aqui nós só trabalhamos com contrato. Ela gera a agenda de atendimento. Esta agenda de atendimento, o próprio sistema já dispara mensagens via WhatsApp com antecedência para que o cliente se organize. Dentro desse sistema, nós temos campos, além de campos administrativos, campos consultivos, além de campos de CRM, que é o controle de dados, controle de registro dos nossos clientes, nós temos um campo também de laudos. Por exemplo,
tenho que emitir, algum terapeuta meu tem que emitir um atestado comprobatório do qual a pessoa veio até aqui, ficou um período, nosso sistema gera tudo isso. Só que hoje, a estrutura que nós temos é necessário um sistema desse. Porém, entretanto, contudo, todavia, se não bastasse, se você ainda não está neste ponto, ok? Se você ainda não está nesse ponto, você consegue usar sistemas simples para fazer a sua organização, para que você consiga fazer estratégias de organização bastante simples. Quer um exemplo disso? Aqui, ó. O bom e velho WhatsApp. Ah, o WhatsApp você consegue usar de uma forma simples, você consegue usar de uma forma objetiva, você consegue deixar registrado as informações e comunicação que você teve com a pessoa. Esse é um ponto. Além do WhatsApp, você pode também validar, você pode formalizar pelo bom e velho e-mail, pessoal. Muitas vezes eu encontro terapeutas que estão dispostos a iniciar a jornada da terapia, a ampliar os seus negócios e já querem pensar em coisas mirabolantes, em sistemas complexos, gigantes, bem estruturados. Isso é incrível, isso é legal. Mas para quem está começando, vai no arroz com feijão, vai no café com leite, começa. Porque eu sei que num futuro muito próximo você vai começar a monetizar, você vai começar a expandir os seus negócios, aí é um outro nível, aí é uma outra conversa. Hoje, como é que você deixa uma comunicação clara? Como é que você faz com que se torne uma comunicação eficaz? WhatsApp. Ó, quando nós iniciamos, nós dávamos preferência, ok? Nós dávamos preferência. Quando iniciamos, não, porque nem tinha WhatsApp, era mal e mal o SMS lá, o torpedinho, né? Mas quando veio a explosão das redes sociais, nós dávamos preferência por enviar áudio. A nossa preferência. Vou até colocar aqui, ó, entre parênteses. Só vou colocar depois do WhatsApp aqui, ó. Nossa preferência era áudio. Anderson, o porquê áudio? Bastante simples, porque o áudio ele traz nossa preferência. Tem um circunflexo aqui. Nossa preferência era áudio, porque no áudio você tem o tom de voz, você tem o time entre uma palavra e outra, você consegue transmitir através do áudio a emoção. Aquilo que você está sentindo, você transmite através do seu áudio. Um texto, ele pode ser interpretado, e normalmente ele é interpretado de acordo com a paz de espírito que a outra pessoa que recebeu a mensagem está. Se a pessoa está nervosa, brava, irada, com raiva, ela tende a interpretar aquele texto ali de uma forma negativa, por mais bem escrito que tenha sido. Então, dê preferência para áudio, é uma sugestão. Ah, mas o Anderson, o meu cliente, ele é fogo, ele não responde com áudio, ele só responde com texto. Tá tudo bem. O importante é da forma que você se comunica com ele. Da forma que ele comunica com você, terapeuta, é o que é, como ele pode e vai no fluxo que dá tudo certo. O importante é a sua comunicação para com ele. Por isso a importância de sempre mandar áudio. Então, mandar esses e-mails, WhatsApp, o e-mail. Tem pessoas que são mais formais, preferem um e-mail, preferem uma estrutura. Se você for um pouquinho além, se você for um pouquinho além, você pode usar outros meios de comunicação. Se você for um pouquinho mais pesquisador, você pode usar o Google Agenda, né? O Google Agenda é incrível. Eu uso ele com muita frequência, é muito forte a maneira que eu uso o Google Agenda. Porque quando você estrutura os dias e os horários de atendimento, você já pode entrar no Google Agenda, que é gratuito. Você simplesmente cria o evento no dia e na hora que você deseja e você copia, você marca através do e-mail, aí você precisa do e-mail,
através do e-mail do seu cliente. Então, ele vai receber uma notificação falando do dia e o horário que ele tem o atendimento com você. Terapeuta, são coisas simples que eu estou trazendo nesse tópico de sistema? Sim, extremamente simples. Mas é algo do qual vai facilitar a sua vida, para que você não cresça de uma forma desorganizada a ponto de dar overbook. Você sabe o que é isso, overbook? Se você não sabe, vamos lá, vou compartilhar com você. Overbook é quando você vai pegar um voo, você vai pegar um avião, você vai daqui para qualquer outro lugar aí do mundo. E aí você chega com o seu bilhete, com o seu ingresso, né? A sua passagem na mão ou no aplicativo do telefone, e tem outra pessoa sentada no seu assento. Tem outra pessoa ocupando aquele espaço e a aeronave está lotada. Ou seja, não tem lugar para você. Não tem lugar para outras pessoas. Ou seja, foram vendidos mais bilhetes, foram vendidos mais passagens do que a aeronave comporta. Isso é considerado overbook, ok? Eu trouxe o exemplo de uma aeronave, mas pode ser qualquer outra coisa. Uma reserva no restaurante, um espaço lá de um show, enfim, overbook é isso. Quando é vendido mais ingressos do que comporta. E aí você pode estar se pensando, você pode estar, eu sei que você está pensando, isso passou pela sua cabeça. Tomara que isso aconteça comigo. Tomara, em breve. Segue aqui o nosso canal Colapsando, segue aqui a mentoria, vem para a mentoria de terapeuta para terapeuta, que você chega nessa questão. Mas não a ponto de dar overbook, a ponto de organizar para que isso não aconteça. Porque não é legal, ok? Profissionalmente falando, não é legal. Isso você não transmite profissionalismo. E é natural, mesmo tendo poucos clientes, dar overbook no horário e no dia, por falta de planejamento. Então, quem nunca, né? Começando na atividade de terapeuta, pega um dia da semana e aquele dia da semana tem atendimento a tarde inteira, a noite inteira, e aí os outros dias estão todos ociosos, não tem atendimento. Isso é falta de planejamento, falta de estratégia. Isso dá para ser construído, isso dá para ser lapidado com essas pequenas estratégias que eu estou trazendo aqui, pequenas, mas extremamente importantes, para que você organize os seus atendimentos. Combinado? O Google Agenda é muito top. E já falando em agenda, eu vou vir para o tópico de baixo aqui, ó. Agenda, terapeuta. Terapeuta, a sua agenda, ela é tão importante. Pensa assim, ó. Estou falando de avião, né, de overbook. A sua agenda é a caixa preta. É o item mais importante do avião é a caixa preta. Questão de qualquer situação que aconteça, eles vão consultar a caixa preta para ver a origem, para ver os responsáveis, enfim, a caixa preta do avião. A sua agenda é o seu maior bem. A agenda de um terapeuta é o maior patrimônio que tem, porque é na agenda, construção dessa agenda, que você vai conseguir ter clareza de todo o processo que você está fazendo, você vai ter clareza de toda e qualquer informação dos seus clientes, você vai ter clareza do seu fluxo de atendimento, chegando a ponto de fluxo financeiro. A agenda de um terapeuta vale ouro, vale ouro. E construir uma agenda, eu vou colocar aqui, ó, ela vale ouro, a agenda de um terapeuta. E por que que a agenda de um terapeuta vale ouro? Só vou pedir aqui um segundo que eu vou organizar aqui as nossas anotações, para ficar bem bonitinho, porque organização eu gosto. Então, aqui eu vou deixar o primeiro tópico que nós falamos em verde, porque já foi abordado. O segundo tópico de sistemas também, que foi abordado. E agora nós vamos falar de agenda. Por que agenda vale ouro, Anderson? Fala para nós aí por que a agenda vale ouro. Bastante simples. Ela vale ouro porque a partir dela você constrói e qualquer, todo e qualquer movimento, toda e qualquer ação que você vai fazer, tudo vai ser pautado e baseado na sua agenda.
E construir uma agenda de uma forma inteligente faz com que você tenha um espaço terapêutico, faz com que você seja um terapeuta inteligente. Vamos voltar no exemplo de um único dia da semana lotado? Se você está começando, talvez você atenda um período, talvez você atenda um único dia específico da sua folga, de um trabalho tradicional, e lotou esse período. Normalmente, acontece sempre no horário noturno, né? Sempre acontece no horário noturno. Mas antes de falarmos desse horário noturno, nós temos que falar de agenda como um todo. Então, veja bem, terapeuta, eu já caí nessa armadilha durante alguns anos da minha vida. Pela ânsia de fazer os fechamentos, pela ânsia de querer fechar os protocolos e não e ter aquela dor no coração de nunca falar não para ninguém em relação aos atendimentos, eu já fiz loucura de perder dias de aniversário de pessoas da minha família, para você ter ideia. E não faz sentido. Um terapeuta ele tem que trabalhar e viver no equilíbrio, ok? Então, qual é a primeira dica? A primeira dica em relação à agenda, além do que ela vale ouro, o primeiro ponto, vou colocar aqui, ó. O primeiro ponto é opa, é você definir qual sua folga e dias, dias que não pode ter atendimentos. Você tem que definir isso. Esse é um ponto muito importante. Por que você tem que definir? Porque antes de fechar um atendimento, um protocolo, você vai entender que na sua agenda, aquele dia específico, ou você definiu como uma folga para você, ou, por exemplo, o aniversário do seu filho. Ah, Anderson, mas o aniversário do meu filho, por exemplo, eu vou ficar o dia inteiro sem trabalhar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, ó, a sua família, você com a sua esposa ou você com o seu companheiro, decidiram que vão fazer uma festinha para o seu filho da tarde para a noite. Se você contratou um buffet, por exemplo, você só vai participar da festa, talvez você possa atender no período da manhã. Mas à tarde para a noite você tem que bloquear a sua agenda. Porque não dá para, no meio do caminho, você chegar para o seu cliente e falar: escuta, mandou um áudio, né? Escuta, fulano, semana que vem, ou essa semana, dia tal, não vai dar para fazer o atendimento, tá? Porque o compromisso pessoal, particular, cara, não é legal. Você não precisa acreditar em mim, experimenta. Se você não for por essa linha, se você for na linha do só vou marcando e se der tempo lá, depois eu remanejo, você vai cair em descredibilidade. É uma dica de ouro essa daqui. Então, organize. Quando você tem a sua agenda montada e uma pessoa vem fechar um protocolo com você, pode calhar de no dia do protocolo que você vai atender a pessoa, tenha um compromisso seu. E aí, quando você está na comunicação clara, eficaz, fechando esse protocolo, você já pode bloquear com a pessoa e falar: olha, porém, um exemplo, tá? Eu vou te atender toda quarta-feira, meio-dia. Porém, na quarta-feira do dia tal e do mês tal, eu já tenho um compromisso. Tudo bem para você? Nesta quarta-feira específica, anteciparmos o seu atendimento ou remanejarmos para uma outra data. Enfim, tudo é negociável, tudo é conversável. Mas isso tem que ser feito com antecedência. Então, este ponto, agenda, é extremamente importante. E o segundo ponto da sua agenda é a honra. Você tem que honrar a sua agenda. É importante porque as pessoas se remanejam, se rebolam. Quando você começar a atender bastante, pergunte para as pessoas se é simples ou se é fácil elas chegarem no seu atendimento no horário. E é natural que você escute as pessoas falando assim, ó, quando elas chegam no consultório, no espaço terapêutico. É natural você ouvir assim: nossa, peguei um trânsito, quase não deu, tive um imprevisto, meu filho, não sei o quê, a escola ligou. É normal isso acontecer. Porém, as pessoas se desdobram, seus clientes se desdobram para honrar o horário com você. Então, também, honre com seus clientes. Lembre-se, você é o profissional, você é o contratado, você que está recebendo, você que está ofertando o seu produto, então honre.
é extremamente importante. Combinado? Aí tem uma outra questão também, que você vai perceber que em relação à agenda, o terceiro ponto aqui, eu vou colocar assim, é disputa por horários. Disputa por horários é muito comum. Se você já assistiu os vídeos que eu falo lá como triplicar o seu atendimento, é natural que as pessoas sempre chegam e querem um período, normalmente, pelo menos aqui no nosso espaço, o período da noite é extremamente disputado. É extremamente disputado. A pessoa já quer sair do emprego, do trabalho, da sua atividade, vir para cá, é extremamente disputado. Essa disputa por horário, você tem que seguir uma regra e um padrão. Anderson, fala para mim, qual que é a regra, qual que é o padrão? Eu não sei qual é o seu protocolo e o que é que você vai colocar como regra e padrão. Nos nossos atendimentos, aqui no nosso espaço, no meu espaço, qual que são as regras e quais são os procedimentos? Pessoas que já estão no protocolo de atendimento, nos horários, têm a preferência pela continuidade, ok? Só para você entenda, um dos nossos protocolos, nós fazemos a terapia do inconsciente e os protocolos vão de 15 a 20 atendimentos, sendo eles semanais, com a possibilidade de 2 vezes por semana. Esse é o nosso protocolo. Quando finaliza esse protocolo, é natural que as pessoas queiram continuar. Só que aí nós aumentamos essa janela, esse espaço. Ele passa a vir por 15 dias. A cada 15 dias, onde acontece um fluxo muito legal, uma estratégia muito top das galáxias que nós temos aqui, e que isso potencializa nossas agendas. Isso abastece a agenda de todos os terapeutas. Então, ele fica a cada 15 dias. Então, esta pessoa tem a preferência em manter o seu horário. Se porventura essa pessoa não for seguir nos atendimentos, ela, obviamente, libera a agenda e entra a pessoa que está, a primeira pessoa da lista de espera do horário. Essa pessoa entra e, a partir desse momento, ela passa a ter a prioridade no horário. Simples assim. Esses são os nossos critérios. De contrapartida, quando existe uma disputa no horário, você pode seguir por duas linhas. Você pode fazer um. Quem é da minha época vai lembrar aqui, vai. Lembra da época do taxista? Tinha bandeira 2. Só quem é da minha época vai saber disso. Quem é geração meta não sabe, não. Vou trazer de uma forma bastante simples, tá? Desculpa. Bandeira 2 de um taxista era o seguinte: o taxista rodava a preço X durante todo o dia. Quando virava à noite, a partir das 19 horas, ele ia para a bandeira 2. Ou seja, você entrou no táxi, você já pagava uma taxa só por entrar no táxi, fora o tanto da corrida. Isso é bandeira 2. Isso pode ser feito, ok? Se você tem um fluxo grande, se você tem uma procura legal para os seus atendimentos, quando você chegar nesse ponto, se você ainda não está, você pode fazer um valor diferenciado para o período da noite. E de contrapartida, para os períodos menos procurados, os horários da sua agenda mais disponíveis, você pode fazer valores promocionais, pacotes, e isso no meu mastermind de terapeutas eu ensino diversas ferramentas para potencializar e encher a agenda. Combinado? Esse é o ponto. Agora, vamos voltar aqui para o primeiro tópico que eu coloquei. Só para resumir, falamos de comunicação. Segundo a PNL, todo e qualquer ruído, falha, equívoco na comunicação é um problema, responsabilidade, um dever, uma obrigação do comunicador resolver, e que é muito importante que a sua comunicação deva ser clara, a ponto de uma criança de 5 anos compreender. Isso é comunicação. Sistemas que você pode usar, a preferência, se você for pelo caminho tradicional do WhatsApp, essas ferramentas de redes sociais, a sugestão que você dê preferência por áudios, porque o áudio a pessoa consegue sentir a sua entonação, o seu sentimento em relação àquela comunicação, e você pode também usar o Google Agenda para formalizar todas essas questões. Em relação à agenda propriamente dita, a sua agenda, ela vale ouro. Vou colocar até em vermelho aqui.
ela vale ouro. Por que vale ouro? Porque a sua agenda é onde sai toda a movimentação, onde sai o seu histórico de trabalho, é onde você consegue entender o que você está fazendo, por que está fazendo e como você está fazendo dentro da sua agenda. E você pode usar também, observar esses 3 pontos que eu coloquei. O primeiro ponto, que você deve definir com antecedência, seja trimestral, semestral, anual, não importa, aí é uma estratégia sua, mas você deve com antecedência prever e separar todo e qualquer compromisso que você tem, principalmente os familiares, porque isso dá um problemão, porque o terapeuta cuida de todo mundo, e quem é que cuida do terapeuta? A Cristiane Soleil. Ela é a terapeuta dos terapeutas, ela cuida de você, eu cuido do seu negócio. E aí nós vamos juntos nessa continuidade da nossa jornada rumo à construção de um exército de terapeutas. Então você deve se prevenir, você deve bloquear com antecedência os compromissos que você tem. O segundo ponto que eu trouxe aqui da sua agenda é a honra. Você deve honrar os seus compromissos, você deve honrar os seus horários, você deve honrar o período do seu protocolo, porque também é extremamente constrangedor. Você invadir o horário de outra pessoa, ou seja, você se alonga em um único atendimento e tem outra pessoa lá fora esperando. Isso também não é legal. Então, honrar a agenda é isso. Combinado? E pode chegar ao ponto, e vai chegar ao ponto de você ter disputa de horário. E é lindo, é lindo. Falando como o negócio é lindo isso daqui. E a disputa de horário você pode ter diversas vertentes aí em relação ao desdobramento dessa disputa. E aí, voltamos aqui para o tópico de finanças. Como que você se organiza? Como é que você faz isso? O primeiro ponto, quando falamos de finanças, em estratégia para organizar os seus atendimentos, primeira coisa que você tem que saber é quais são todos os seus custos, né? Quais são os seus custos geral do negócio. Você tem que saber qual é o custo de cada atendimento, extremamente importante. E você tem que saber qual é o seu custo operacional. Ai, Anderson, por que você está falando isso? Porque, primeiro, uma coisa é custo do negócio. Quanto custa o meu negócio? Vamos imaginar que você já tem o seu espaço terapêutico. Quanto custa? Quanto custa o aluguel, a água, a energia, o copinho de plástico que você coloca para a pessoa beber? Quanto custa o café que você deixa lá à disposição? Quanto custa a bolachinha que você tem? Quanto custa? Quanto custa o negócio? Quanto custa o negócio por mês? Esse é um ponto. Outro ponto que você tem que definir, quanto custa o atendimento? Ou seja, cada atendimento, quanto custa? E aí nós estamos falando de um espaço, eu estou gravando aqui dentro de uma das nossas salas de atendimento. Quanto custa esse espaço? A hora, espaço. Quanto custa a hora do terapeuta? Quanto custa a sua hora? Ter essas informações é extremamente importante. Quanto custa cada atendimento? Poxa, em cada atendimento aqui nós temos o lencinho, né, para as pessoas limparem as lágrimas, assoarem o nariz, porque choram bastante quando, dependendo da situação que está vivendo. Enfim, quanto custa o atendimento individualizado? Essa é uma resposta que você tem que ter. E a outra é o custo operacional. O custo operacional é como um todo. E aí abrange, vai desde uma divulgação, de um impulsionamento, de uma estratégia, de uma mentoria que você comprou, de uma formação que você está pagando para o negócio. Quanto é esse custo operacional? Então, ter essas informações é muito relevante. Por quê? Porque quando você vai organizar o seu negócio com o seu cliente, você vai falar com ele de dinheiro. Se você, principalmente se você está começando, significa que você vai cobrar o escanteio, correr para cabecear, para fazer gol, e se brincar, você ainda tem que se colocar no lugar do goleiro para fazer a defesa. Você vai fazer de tudo um pouco. Entre fazer tudo um pouco, significa que você, além de ofertar o seu serviço, você também vai ter que entrar nesse âmbito do dinheiro, da cobrança. Então, para você organizar o seu negócio, primeiro é importante que você busque uma operadora, de cartões, né? Vou colocar assim para ficar fácil de compreensão. A operadora de cartões é aquela pessoa que vai passar o cartão, sabe? PagSeguro, sei lá, existem várias operadoras de cartões,
mas você tem que definir uma. E uma sugestão que eu dou para que você observe é a taxa de pagamento. Vou escrever aqui para ficar bem bonitinho para você. Taxa de pagamento. É importante que você observe. É importante que você observe taxa de antecipação, se porventura for necessário você antecipar algum dos seus valores. E é importante que você observe esses dois pontos, taxa de pagamento e taxa de antecipação, porque por menor que seja, é um custo operacional. Isso entra como um custo operacional. Então, ter essa informação é importante. Outra questão que você deve ter, aí, junta com a comunicação, que foi falado no tópico que está escrito aqui embaixo, é a clareza em relação a esses pagamentos. Poxa, você vendeu um protocolo. Vou colocar aqui, ó. Qual é a forma de pagamento que você tem, que você oferece? Qual a forma de pagamento que você oferece para seu cliente? Ter essa forma de pagamento clara é extremamente importante. E aí eu vou compartilhar com vocês uma realidade, tá? Um tempo atrás, um dos mentorados me procurou e falou assim, Anderson, eu estou com uma grande dificuldade, porque eu estou tendo muito cancelamento. As pessoas estão marcando para fazer a terapia e as pessoas não estão comparecendo. E, obviamente, nós entramos numa conversa para eu compreender um pouco melhor o que acontecia com aquela pessoa, e aí veio a informação. Até então, a pessoa ofertava os produtos assim, ó. Ela tem um protocolo de atendimento de alguns encontros, e o protocolo de atendimento dessa pessoa funcionava assim. O cliente vem para o espaço dela, paga e faz a sessão, faz o processo, faz o protocolo. Ela usava esse método. E o que acontece? Ela, na época que nós ajustamos isso, ela estava cobrando R$ 120 cada encontro de cada protocolo. Então, era R$ 120 que ela cobrava, só que o cliente só pagava quando vinha. E aí o cliente ligava, mandava uma mensagem para ela, faltando poucas horas ou poucos minutos para atendimento, e falava, viu, não vou poder ir hoje, tive um imprevisto. E ficava por isso mesmo. Simples assim. Ficava por isso mesmo. É errado esse método de cobrança? Em hipótese alguma é errado. Só que lembre-se, você tem um negócio, você tem que fazer uma projeção financeira. Não basta, terapeuta, o que eu estou falando com você, é importante que fique claro aqui, não basta você colocar apenas a sua missão de vida em prática. Não basta você ser um expert, você ser uma mulher incrível nos seus atendimentos, um homem incrível nos seus atendimentos, um mega profissional. Não basta só isso. É um conjunto, você é um empreendedor, você tem que avaliar todos os riscos, você tem que avaliar suas finanças para o negócio prosperar, para o negócio crescer. Senão, não faz sentido você estar querendo colaborar com uma pessoa porque ela tem uma questão financeira, um problema financeiro, e você está tendo problemas financeiros. Não faz sentido nenhum, não conecta. Então, qual foi a sacada que eu compartilhei com essa mentoranda para ela ajustar isso? Eu falei, olha, tá tudo bem você fazer dessa forma, estilo cinema, né? Paga quando usufrui, paga na entrada, tá tudo bem. Porém, nós vamos fazer um ajuste a partir de agora. Com quem você tem esse método, você vai continuar até o fim do protocolo. Simples assim. Por quê? Questão de honra. A comunicação não foi essa? Então tem que honrar. Você continua com o método que você fez. A partir de agora, toda e qualquer pessoa que entrar para um novo protocolo, para um novo método, você vai fazer da seguinte forma: você vai comunicar de uma forma clara, de uma forma objetiva e de uma forma muito inteligente o quê? Que o seu protocolo são tantos encontros, cada encontro custa R$ 120 e a pessoa paga conforme os encontros acontecem. Porém, a pessoa antecipa, ó a sacada, a pessoa antecipa 2 atendimentos. Ou seja, pagou R$ 240 para ela. A pessoa antecipou 2 atendimentos. E esses 2 atendimentos, eles ficam em caixa, eles ficam em haver.
Se porventura a pessoa cancelar o atendimento em até 24 horas antes da data, esse valor fica como caução. Esse valor não é devolvido e o atendimento é contabilizado, salvo a exceção de uma questão médica, enfim, salvo algumas exceções que foi comunicado de uma forma clara, como se fosse para uma criança de 5 anos. Isso eliminou drasticamente esses cancelamentos de atendimento dela. Uma ação simples, uma ação de visão de negócio. Então, quando falamos de finanças, é isso. Você deve fazer uma projeção. É uma estratégia para organizar os seus atendimentos. E essas projeções financeiras existem. Porém, você, como dono do negócio, como dona do negócio, você tem que se calçar para que você tenha o mínimo de perda possível. Entende? Então, esses são os 4 pontos que eu decidi trazer para que você veja, os 4 pontos que eu decidi trazer para que você organize os seus atendimentos. Então, só para recapitularmos, no tópico aqui, nós começamos pela comunicação. Segundo a PNL, todo e qualquer ruído na falha e equívoco é problema do comunicador. Você deve comunicar suas informações como se fosse para uma criança de 5 anos. Falamos também aqui sobre sistema. Seja prático, seja eficiente, seja claro através dos seus sistemas. E uma dica que eu dou é o Google Agenda. E a sua agenda vale ouro. Nós falamos de diversos pontos em relação a isso. Toda e qualquer movimentação, a sua agenda que você deve definir sua folga e compromissos do qual você tem no período ao longo do ano, sempre honrar a sua agenda e torcer para que no futuro muito próximo tenha disputas de horário. E aí, quando voltamos para as finanças, é isso, é entender quais são os custos do seu negócio, quais são os custos de cada atendimento, quais são os custos operacionais do seu espaço terapêutico e definir, você que está começando, definir uma operadora de cartão baseado nas taxas que eles cobram por cada pagamento, nas taxas de antecipação, se você precisar de um caixa, de um fôlego para o seu negócio, você tem que entender quanto você vai pagar. E o formato, a forma de pagamento que você vai ofertar para o seu cliente tem que ser de uma forma clara, de uma forma objetiva. Vai passar o cartão e pagar todo o protocolo de uma única vez? Não, você vai fazer os pagamentos por atendimento. Já dei uma dica de ouro aqui para você, já antecipa 2, deixa em calção, já deixa os combinados, o que pode e o que não pode. Quais são as regras do jogo? Defina isso com o seu cliente. Por quê? Por que que eu estou falando isso? Porque a partir de agora, voltando aqui para mim, grandão, preciso da sua atenção, porque a partir de agora eu vou fazer exatamente isso. Eu vou interromper esse vídeo e eu vou falar no particular, quem está acompanhando aqui, tirar toda e qualquer dúvida das pessoas e fazer o tete a tete, fazer uma mentoria de terapeuta para terapeuta. Então, um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso e até o próximo vídeo aí, até a próxima live.